Tá bem, obrigado. Então, mais uma vez, bom dia para todo mundo que está aqui nessa sexta-feira brava, né? Véspera de feriado. Está todo mundo pensando em dar uma esticada, dar uma viajada, dar uma descansada. Então, é bom que a gente aproveite isso de uma maneira bem tranquila, evitar muita correria, muita confusão, para que a gente possa usufruir das coisas com segurança, com tranquilidade. A aula de hoje é uma aula sobre abdômen, onde nós vamos falar das paredes e da cavidade. As paredes, nós falamos de parede anterior ou anterolateral e a parede posterior do abdômen. Então, nós vamos começar a nossa aula lembrando de uma diferença importante que existe da cavidade torácica, que nós já vimos nas aulas passadas, formada, dentre outras coisas, pelo gradil costal. As costelas que o constituem, 12 pares, 7 verdadeiras, 3 falsas, 2 flutuantes. Elas se articulam, quase todas, pelo menos 10 delas no externo, 12 delas na coluna vertebral. Faz esse arcabouço ósseo, a proteção óssea importante, nós vimos, abrigando órgãos que pertencem classicamente ao tórax, como são os pulmões, coração, o esôfago, traqueia, os grandes vasos da base, nervos linfáticos, mas que existe também uma proteção desse gradil costal para estruturas que são nitidamente abdominais, como o caso do baço à esquerda, do fígado do lado direito. Então, essas duas estruturas, o fígado e o baço, são protegidos também pelo gradil costal. Ainda assim, apesar de toda essa proteção, eles são muito vulneráveis nos acidentes, rompendo com relativa frequência e se constituindo casos clínicos de grande gravidade, de grande importância, muitas vezes fatais. A laceração do baço, não abordada em tempo hábil, em tempo precoce, né? Da mesma forma do fígado. Então, esse gradil costal é uma contribuição ainda do gradil costal, da cavidade torácica, no sentido amplo, para sua proteção. Vocês viram também que o limite inferior da cavidade torácica é o músculo diafragma, com a sua porção central tendinosa e sua porção mais periférica carnosa, muscular. Dito isso, nós nos deparamos aqui com essa situação do abdômen, onde não existe uma proteção, inclusive se valendo de estruturas ósseas, mas uma proteção eminentemente muscular. Então, o que vai revestir a cavidade abdominal é um arranjo dessa musculatura, dessa parede abdominal, que é o primeiro tipo da nossa aula de hoje. Então, um arranjo muscular, uma disposição peculiar dessa musculatura, vai mostrar a parede anterior, propriamente dita, os retos do abdômen, parede anterolateral, com os oblíquos, interno, externo e transverso, e a musculatura posterior, com o quadrado lombar, as psoas, né? Então, que nós vamos observar também no decorrer dessa aula. Mas olha, pensa a diferença, então, né? Nós observamos aqui que essa proteção não é mais óssea, mas é eminentemente muscular. O abdômen, na concepção clássica da sua divisão, termina numa linha biilíaca, mas acredito que a gente pudesse partir dessa linha que vai definir uma pelve menor e uma pelve maior. Então, essa biilíaca poderia a gente colocá-la como extensão da pelve, mais superior, uma pelve chamada de falsa, e uma pelve verdadeira que está aqui
mostrada, representada, né, com os ossos que constituem a bacia e que para essa formação vão contribuir. Osso ilíaco, o osso isquiático, o púbio. Então, esses três são os ossos da bacia de cada lado, que se articulam com o osso sacro, que, por sua vez, vai se articular com a L5, a última vértebra lombar, e, inferiormente, com o cóccix. Existe uma ligação, uma articulação desses ossos, sobretudo dos pubis, de um lado e de outro, à altura da síntese pubiana, com uma cartilagem que vai definir essa articulação. Veremos muita coisa interessante nessa aula de pelve. Nós vamos reservar uma aula só sobre isso. Só que, quando nós falamos de pelve, eu intitulei essa aula como Anatomia Funcional da Pelve, onde a gente vai não só conhecer todas essas peculiaridades do ponto de vista anatômico, mas também a gente vai relacioná-las com a função, uma função que é muito importante, que nós vamos posteriormente conhecer. Então, nós vamos ver a linha arqueada, vamos ver o tubérculo púbico, vamos ver o ligamento inguinal, vamos ver o forame obturado, vamos ver a espinha isquiática, ver o trocânter, né, aqui do fêmur, como cetábulo, e vamos observar tudo isso aqui, ó, as espinhas que está aqui também, ó, as espinhas ilíacas anterior, superior, anterior e inferior, tem posterior também, o saco com a sua face anterior, pélvica, posterior, os forames sacrais, as linhas sacrais transversas. Então, tudo isso nós vamos paulatinamente, gradativamente, mostrando para vocês. Muito importante que a gente comece o estudo da parede abdominal falando um pouco da topografia, da anatomia de superfície da parede. Então, classicamente, nós vamos dividir a cavidade abdominal em dois quadrantes. Observe o reparo, a cicatriz umbilical e as duas linhas biilíacas, espinha ilíaca anterior superior. Então, nós vamos dividir no quadrante superior direito, quadrante superior inferior direito, superior esquerdo e inferior esquerdo. É uma divisão assim muito extensa, muito vaga, se nós compararmos com essa que classicamente a gente faz. Traçamos duas linhas transversais, uma que tangencia o rebordo costal da 10ª costela, linha subcostal, essa que está aqui. Depois, essa linha que tangencia as espinhas ilíacas anteriores e superiores, biilíaca. De cada lado, uma linha hemiclavicular, médio clavicular, passa pela metade da clavícula e vai para essa junção do terço mais lateral com os dois terços mais mediais do ligamento inguinal. Ou então, que vai partir, que sai lá da clavícula, né? E vai partir esse ligamento inguinal na sua metade. Então, são duas linhas, ou uma linha delas que a gente vai considerar, longitudinal, uma de cada lado, e duas linhas transversais. Esse arranjo acabou por dividir o abdômen, ou a parede abdominal, em três regiões ímpares ou medianas e três regiões pares ou laterais. Vamos falar que mediais, que fica mais fácil. Mediano, se eu tivesse projetado sobre a linha mediana. Então, essas regiões mediais são o epigástrio, mesogástrio, ou região umbilical, o umbigo está aqui, a cicatriz umbilical, e o hipogástrio está aqui. São as três regiões ímpares ou mediais. Lateralmente,
nós temos os hipocôndrios, um de cada lado, as regiões lombares, ou fossa, né, a região lombar, ou flanco, como está aqui, e as fossas, ou região inguinais, que estão aqui mais inferiores. Desde o ligamento inguinal mais inferior e essa linha ilíaca mais superior. Então, determinam essa pequena região aqui, ó, que a gente pode falar de região inguinal ou fossa ilíaca. Uma fossa ilíaca direita, uma fossa ilíaca esquerda, um flanco ou região lombar esquerda e outro direito, um hipocôndrio do lado direito, um hipocôndrio do lado esquerdo. Se a gente imaginar aqui, debaixo da costela, lembrando que condros significa costela e hipo, abaixo, então tem essa relação aqui abaixo da costela, com a borda inferior das costelas, o hipocôndrio, onde nós vamos ter estruturas interessantíssimas, como o fígado, a vesícula biliar, né? E como todo mundo, menos no Brasil, mas anteriormente, no interior, então, era muito comum, né? Sofre do fígado. Todo mundo sofre do fígado, né? Então, o indivíduo que sofre do fígado tem mania de doença, ele estende isso a todas as estruturas que ele tem. Então, nós chamamos que esse indivíduo seja hipocondríaco. Olha bem, hipocondríaco, aquele indivíduo que tem mania de doença. Talvez seja a explicação para esse nome. Então, vamos lembrar as linhas e essas regiões transversalmente. A linha que toca as bordas da 10ª costela, a linha subcostal, a linha biilíaca, espinhas ilíacas anteriores e superiores. A hemiclavicular, parte da metade certinha da clavícula até o terço mais lateral do ligamento inguinal, ou parte da clavícula reta, paralela a essa ali que nós acabamos de tratar, e que se dirige à metade do ligamento inguinal. Epigástrio, mesogástrio, ou região umbilical, hipogástrio, hipocôndrio direito, flanco, ou região lombar direita, fossa ilíaca, região inguinal direita, hipocôndrio do lado esquerdo, flanco, ou região lombar esquerda, região inguinal, ou fossa ilíaca do lado esquerdo. Isso tem uma aplicação prática para nós, na medida que nós incorporarmos na nossa linguagem essas regiões, com relativa facilidade, a gente as definirmos, imaginarmos, localizarmos na superfície do abdômen. Esse é um fato. A gente fala, o indivíduo está com dor no flanco direito, ou no hipocôndrio esquerdo, ou na região hipogástrica. Então, a gente já vai, a partir desse conhecimento que nós acabamos de incorporar, imaginar onde a dor se projeta. Então, faz parte, e é importante que a gente incorpore a nossa comunicação científica, a nossa profissão, o emprego desses termos. Agora, uma outra coisa muito importante que decorre disso é que se nós aproveitarmos esse conhecimento para fazermos uma correlação abdômino-visceral. O que significa isso? A gente correlacionar a presença de uma determinada víscera com uma determinada região que nós acabamos de definir, de circunscrever. Um exemplo clássico que nós damos aqui para vocês é a localização do apêndice secal ou vermiforme. E, na maioria das vezes, ele vai se projetar em nível dessa região inguinal ou, na linguagem clínica mais frequente, a fossa ilíaca direita. Esse problema de região inguinal e de fossa ilíaca, vocês vão notar que, na anatomia, a linguagem anatômica, nós já vimos isso com relação às válvulas cardíacas lá atrás,
Aqui, o anatomista gosta mais de falar de região inguinal, ela é mais precisa, mas na linguagem clínica, na clínica, no exame do paciente, nós falamos de fossa ilíaca, limitando a região inguinal àquela que é verdadeiramente, que é propriamente a região inguinal, onde nós temos os dois orifícios inguinais superficial e profundo, com o conteúdo, o funículo espermático dentro desse canal inguinal, o ligamento redondo do útero na mulher. Então, quando nós falamos de região inguinal, na clínica, no exame do paciente e na descrição, no conhecimento das doenças, existe essa diferença. Essa fossa ilíaca direita, então, tem uma importância para nós quando, existindo aqui o apêndice secal ou vermiforme, ele vem a se infeccionar, se inflamar, dando um quadro de apendicite aguda. E essa apendicite aguda é referida, grande parte das vezes, à fossa ilíaca direita. Então, é um paciente que passou a ter essa dor numa intensidade gradativamente maior, tem dificuldade em fletir a perna direita. De um modo geral, sintomas de mal-estar geral, às vezes um pouquinho de vômito, a febre, que às vezes não é muito alta, mas se a gente colocar todos esses sintomas e apalpar essa região, nós notamos que existe, por parte do peritônio, qual é importante o peritônio parietal, existe por parte dele uma irritação e uma defesa que vai se materializar na dor quando nós afundamos o nosso dedo. Ainda mais quando nós apertamos o dedo até praticamente os limites da tolerância do paciente e soltamos esse dedo de uma vez, configurando aquilo que na clínica se chama de sinal de Bloomberg. Então, esse sinal direciona o nosso diagnóstico para a possibilidade de apendicite aguda. O diagnóstico era feito muito anteriormente, clinicamente, mas hoje com os meios de imagem, até o próprio ultrassom, melhor ainda a tomografia, vão dar uma certeza maior. Lembrar uma coisa importante, o apêndice secal ou vermiforme, ele tem uma ampla variação de localização. Nós temos o apêndice reto-secal, então ele tem várias topografias, vários locais onde ele fica projetado e, evidente, a dor vai acompanhá-lo, vai na sua projeção, no seu local de domicílio. Então, é muito interessante que a gente conheça isso, daí a importância da imagem que veio facilitar o diagnóstico e pedindo que a gente erre menos o diagnóstico da apendicite. Evidentemente, nós vamos acompanhar aqui com o hemograma, que mostra uma leucocitose, o aumento dos leucócitos, o aparecimento de células mais jovens, os bastonetes, né? Diminuição dos eosinófilos. Então, quadros hematológicos são típicos, fazendo com que a gente possa diagnosticar. Então, aqui já existe para vocês um exemplo de uma primeira falha dessa correlação bidômino-visceral. Além do mais, vocês vão imaginar comigo que todas essas vísceras são móveis, de certa forma, e fixadas com seus mesos, nós vamos ver daqui a pouquinho, à parede posterior do abdômen. O estado de plenitude dessas vísceras, o biotipo desse indivíduo, isso é muito claro quando nós estudamos o estômago, e vimos que o estômago tem vários perfis, né, várias conformações, variando no brevilíneo até o longilíneo, muitas vezes é uma estrutura pélvica, tamanha a hipotonia ou atonia que ele possui. Eu quero falar com vocês que, então, essa topografia, ela tem um valor limitado. Claro que é um guia, é um direcionamento, mas que a gente tem que colocar o pé atrás, né? Não lembrar só desse slide que está aqui, só dessa figura, que eventualmente pode isso mudar um pouquinho.
Por isso, a história clínica é importante, a palpação abdominal, que gradativamente a gente vê menos as pessoas fazerem, mas é uma arte. Lembrar que os exames que a gente tem, isso vale para todos os profissionais da área de saúde, são subsidiários, são complementares, mas o que manda mesmo é a clínica, é o exame do paciente. O que é o exame do paciente? A anamnese, a história do paciente, quantas vezes ele conta para a gente o que ele tem, a inspecção, a palpação, a percussão e mesmo a ausculta, que não é feita só para pulmão e coração de modo especial, mas que tem uma validade grande quando nós trazemos esse componente da propedêutica, do exame do paciente, para aprová-lo, para utilizá-lo, para se valer dele desse exame do paciente. A gente vai ver um peristaltismo exacerbado, um quadro de obstrução intestinal, vai fazer a percussão, vai haver um colo cheio de ar. Então, tudo isso é importante que a gente aprenda a fazer, faça, e que esse slide daqui, que eu estou mostrando agora para vocês, não seja tido como uma coisa definitiva, mas uma grande orientação para a gente observar onde se localiza a bexiga, onde se localiza o reto, onde se localiza o sigmoide, que muitas vezes estão infectados também. Existe uma diverticulite, que muitos autores falam que é o apendicite do lado esquerdo. E lembrar, muitas das vezes, que existe um quadro de citos inversos totais, onde as vísceras que normalmente se projetam de um lado são encontradas do outro lado. Eu nunca vi um quadro de citos inversos totais, mas é descrito e a gente, né, o problema da assombração, né? Eu nunca vi assombração, mas diz que tem. É descrito como tendo. Então, vou colocá-la no diagnóstico diferencial, né? Não é que eu não tenha visto que possa não existir, mas a gente não pode pautar a vida da gente só com isso, não. Mas hora para hora você pode ver isso aí. Vendo a parede abdominal, nós lá no laboratório vamos então, uma peça humana, estudar o abdômen, ver seus limites, o limite do abdômen, que nós acabamos de ver, da pelve, né? As suas paredes, anterior, anterolateral, posterior. Aqui, esse cadáver, né? Nós estamos dissecando agora, imaginando que nós estamos dissecando o cadáver, se acha em decúbito dorsal. Não vamos falar agora, está de barriga para cima. A linguagem nossa de agora para frente é decúbito dorsal. Se ele está, entre aspas, de bruços, ele está em decúbito ventral. Decúbito que é importante para a gente saber a posição. Aqui, seccionando, nós temos a pele, ou o primeiro plano. O tecido celular subcutâneo, ou tela subcutânea, esse reservatório de gordura que nós encontramos aqui, mostrado em amarelo. E já divisando alguns vasos, veias epigástricas superficiais. Tirando aqui uma janelinha, nós já estamos vendo essa parte mais interna, que é constituído pelas fáscias musculares. Localizamos a cicatriz umbilical, né? As bordas costais inferiores, né? O manubrio external. Vimos aqui como limite o ligamento inguinal, definindo a região inguinal propriamente dita. Então, não é só isso tudo, é só a região inguinal. Nós falamos que essa é a região inguinal propriamente dita, onde nós temos um anel inguinal superficial e um anel inguinal profundo. Nessa projeção, uma cavidade, um espaço, que é a região inguinal propriamente dita, de onde sai o cordão espermático, que nós vamos estudar com detalhe lá no sistema genital masculino. A bolsa escrotal, com as suas camadas, né? Aqui no plano mais profundo, o funículo espermático, pênis com o ligamento suspensor do pênis. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, quando nós estivermos lá na aula sobre genital masculino. Mas então nós estamos vendo aqui a bainha desses músculos, no caso específico aqui,
do reto do abdômen, que tem mais de um vêntrus musculares. No caso aqui, nós estamos vendo 3 vêntrus musculares, por isso é chamado de músculo poligástrico. É o exemplo clássico de um músculo poligástrico, o reto do abdômen. Na parede lateral ou anterolateral, existe lá os músculos serráticos, na inflamação da parede torácica, como a gente vê também quando retira todo esse segmento, esse lado e desse, né? Vimos o músculo peitoral, mas nos interessa muito esses músculos que constituem a verdadeira parede anterolateral do abdômen, que são o oblíquo externo, aqui, depois nós vamos ver o oblíquo interno, que tem fibras contrárias, e o músculo mais interno, que tem as fibras dispostas transversalmente, por isso chamado de músculo transverso. Então, esses 3 músculos que constituem a parede anterolateral do abdômen, nós vamos conhecê-los em detalhe daqui a pouquinho, são o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Esses 3 músculos, vamos adiantar para vocês, eles se arranjam de uma maneira peculiar para constituir aquilo que nós chamamos de linha alba, ou linha branca. Sai desde aqui, ó, do apêndice tifoide, e vai chegar até o púbis, aqui nesse terço médio do púbis, onde vai se inserir também esse ligamento suspensor do pênis. Então, essa é a bainha anterior do músculo reto do abdômen. Veremos também que existe a bainha do oblíquo externo, e ela vai contribuir bastante na formação desse canal inguinal que está aqui. Ó. Quando nós retiramos esses retalhos dessa aponevrose, aponeurose, por exemplo, do reto do abdômen, mais do lado esquerdo, nós temos uma abordagem mais superficial. Nós cortamos essa aponevrose nas proximidades da linha branca, ou linha alba. Alba ou alva significa branca. Então, ela, pelo seu aspecto brancacento, ela é chamada de linha alva, e vai ser formada por uma disposição peculiar desses 3 músculos, que a sequência da aula vai mostrar. Lateralmente, nós seccionamos na borda externa do músculo reto do abdômen e vamos ver uma linha que nós vamos chamar de linha semilunar, que é essa que está aqui, na borda externa do músculo reto do abdômen. Olha os vêntrus musculares, um ventro muscular, outro, com as interseções tendinosas do músculo reto abdominal, que dispõem essas fibras do reto de uma maneira toda especial, impedindo com que a contração do músculo, usada, por exemplo, para fletir o tronco, elas se dirijam para uma localização mais medial, próxima à linha mediana. Então, para ordenar essas fibras, quanto da contração do músculo reto do abdômen, existem essas interseções que definem esses vêntrus musculares e que fazem, por isso, o músculo reto abdominal ser classificado, e é o exemplo clássico de um músculo chamado poligástrico. Aproveitando o que está aqui, lembrar um outro músculo da parede anterior do abdômen, chamado músculo piramidal, vai se inserir aqui na pubis, né? E vai se fixar na linha alba, no sentido de tracionar essa linha alba. Esse músculo é chamado músculo piramidal. É pequeno, tem essa localização e essa função. No plano mais profundo, onde nós já retiramos esse músculo reto do abdômen, no seu leito, nós vamos notar que existe posteriormente a bainha posterior do reto, com aquela linha semilunar aqui que define a borda do reto do abdômen. E aqui nós já seccionamos o músculo oblíquo externo, né? E estamos aqui com o músculo oblíquo interno. Observe do oblíquo interno a disposição das fibras e do oblíquo interno a disposição praticamente contrária. Eles vão se dirigir, essas fibras vão se dirigir
para a linha branca. Nós vamos observar isso daqui a pouquinho na formação da linha branca. Então, o gradil costal, né? As costelas número 6, 7, 8, 9 e 10 são verdadeiras. Ou essas aqui são verdadeiras, essas 3 são falsas, que se unem, olha aqui, elas unem 8, com 9, com 10, para se unirem ao externo. Essas aqui, a partir da 7ª, se unem diretamente com o externo. E essa ligação é indireta, por isso elas são chamadas de falsas, e essas são verdadeiras. Aqui, o canal femoral, né, com a veia femoral, a veia safena. Então, nós vamos agregando conhecimento. Quando nós retiramos um plano ainda mais profundo, nós notamos aqui, ó, lateralmente, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. Observe como suas fibras são transversais. É a camada muscular mais posterior dessas que nós vamos seccionar. Oblíquo interno, oblíquo externo e músculo transverso. Também se dirigindo para a linha alba, ou linha branca. Seccionando ainda mais esse músculo, fazendo um plano ainda mais interno, nós vamos reconhecer o peritônio, folheto parietal do peritônio, e debaixo dele a gordura pré-peritoneal. Então, aqui está o peritônio, também vai contribuir muito para a formação dessa linha alba, que nós vamos ver no slide que vai seguir. Aqui, bainha anterior do reto, e nós já vimos aqui, esse slide nos dá para conhecer, como a parede abdominal, sobretudo a anterior, ela é irrigada e ela é drenada. Nós vimos aqui, anteriormente, a artéria mamária interna, que vai dar a epigastria superior e vai dar a chamada musculofrênica, que tem um direcionamento mais lateral. Esse vaso, ou essas artérias epigástricas superiores, vão se unir, vão se anastomosar com as artérias, a artéria chamada epigástrica inferior. Está aqui, ó, artéria epigástrica inferior. A epigástrica inferior está aqui, com a veia epigástrica inferior, são os mecanismos, as estruturas, os modos que a gente tem que reconhecer como aquelas estruturas que se ligam para a irrigação e a drenagem venosa da parede abdominal. Esses vasos são muitíssimo importantes. Reconhecer, depois nós vamos ver isso. Olha aqui, eu sempre brinco com as pessoas. Você está pronto para estudar anatomia? Quando a gente tiver visto a anatomia toda. Quanta coisa eu estou falando para vocês, eu vou falando assim, daqui a pouco eu volto nisso para ver, né? Então, tem slides, tem figuras, tem ilustrações que são muito mais inteligíveis, compreensíveis, para a gente poder mostrar para vocês essas coisas. Que dá para nós mostrarmos o canal inguinal, dá para mostrar o cordão espermático, o funículo espermático, as camadas que compõem a bolsa escrotal, nós vamos ver quando estudarmos o sistema genital masculino, né? Olha aqui o anel inguinal superficial, o anel inguinal profundo, aqui peritônio, gordura pré-peritoneal, linha alba, cicatriz umbilical, vasos, artéria e veia epigástricas inferiores, artéria e veia epigástricas superiores, que vão se anastomosar aqui no nível do músculo reto, abaixo do reto, também do músculo. Aqui a formação da tal bainha que eu falei com vocês. Olha como é que esse slide é interessante. Mais ou menos no terço, mais numa linha que passa separando os 2/3 mais superiores do terço mais inferior, de uma distância que vai da cicatriz umbilical até a síntese pulmonar, nós podemos determinar uma chamada linha arqueada. Vejam que linha semilunar, aquela que acompanha o trajeto, a borda lateral dos retos, e a linha arqueada é essa que nós
mostrando para vocês. Vai ter um slide onde vai ficar mais fácil a gente ver isso aqui. Mas vamos falar da linha alta. Então, observe aqui, esse é o músculo oblíquo externo, esse é o oblíquo interno, esse é o transverso. E esse é o músculo reto do abdômen. Como é que se vai formar essa bainha que vai cobrir o músculo reto do abdômen e na linha superior à linha arqueada vai constituir a linha alta? Então, nós temos aqui uma bainha anterior do reto, do oblíquo externo, o reto está aqui, uma bainha anterior do oblíquo externo, uma bainha inferior do oblíquo externo, uma bainha superior do oblíquo interno, uma bainha inferior dele mesmo e uma bainha superior e outra inferior do músculo transverso. Então, veja em sequência oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Veja o reto do abdômen. Essas duas bainhas do oblíquo externo, mais a bainha anterior do músculo oblíquo interno, se juntam, passam anteriormente, se confundindo aqui nessa região com a bainha anterior do músculo reto do abdômen, que se projeta na região mediana para formar a linha alta. Mas o que complementa a formação? Da mesma forma, nós temos a bainha posterior do oblíquo interno, as duas bainhas do transverso vão se juntar, analogamente ao que acontece aqui anteriormente, que posteriormente também vai se fazer isso, vai se juntar e formar a linha branca, ou linha alta. Temos aqui cobrindo toda a cavidade abdominal com a fáscia endoabdominal, como acontece na face endotorácica, vocês viram isso lá. Então, a face endoabdominal vai cobrir toda a face interna dessa parede abdominal, que vai ter como último elemento de forro, né, de revestimento, o peritônio, que está aqui. Então, nós temos aqui pele, tecido subcutâneo, as bainhas musculares, a fáscia endoabdominal e o peritônio, com a gordura pré-peritoneal. O peritônio está aqui, ó. Esse é o peritônio. Como é que está aqui? Né? Contribuindo, inclusive, para a formação do ligamento falciforme, que nós vamos ver lá no fígado. Essa disposição se faz, se define acima da linha arqueada. Nós acabamos de dividir processos, né? Definir. Então, da cicatriz umbilical até a símpse pubiana, nessa linha, os 2/3 superiores têm um terço inferior. Na projeção desse limite entre os 2/3 superiores e o terço inferior, se projeta a linha arqueada. Então, abaixo da linha arqueada, nós vamos notar uma coisa interessante. Todas essas bainhas desses 3 músculos que nós acabamos de conhecer, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso, elas se unem às 3 e passam anteriormente ao músculo reto do abdômen e assim, dessa forma, vão contribuir para a formação da linha branca. Então, mudou verticalmente, significativamente, a conformação dessa bainha, a sua formação acima e abaixo da linha arqueada. Aqui tem essas aponevroses, essas bainhas, e depois, se relacionando com essa borda inferior do músculo reto abdominal e da própria linha branca, tem a fáscia endoabdominal e peritônio, que está aqui representado. Já falando dos ligamentos umbilicais, né? Já falando as pregas, os ligamentos umbilicais mediais e laterais, está tudo representado aqui. Mas aqui, ó, não existe mais todo esse arranjo muscular, mas só a fáscia endoabdominal e o peritônio vão passar aqui posteriormente.
Relativamente à parede anterior do abdômen, então nós entramos para dentro da cavidade abdominal e vamos notar muita coisa. Em primeiro lugar, superiormente, essa divisão de tórax do abdômen a partir do músculo diafragma. A presença ainda de um gradil costal se projetando na superfície, né, do abdômen, da cavidade abdominal. As suas paredes, seus músculos que nós conhecemos, oblíquo externo, transverso, seccionados aqui de um lado e de outro, né? A pele, a tela subcutânea, e aqui o peritônio, que vai cobrir internamente toda essa região, toda essa cavidade, que vai criar uma prega chamada de ligamento falciforme, que envolve o ligamento redondo do fígado, que nada mais vai significar do que a veia umbilical obliterada. Então, tudo isso esse forro peritoneal, e aqui, tirando uma janelinha, notar os vasos epigástricos, a artéria e a veia epigástrica inferior. Que a bexiga, a próstata, as glândulas seminais, os dutos deferentes, com ampolas do duto deferente, peritônio cobrindo a cúpula vesical, e esses ligamentos vésico umbilical mediano, vésico umbilical mediais e laterais. Aqui nós temos esse ligamento, que vai se constituir aqui o que nós chamamos de úraco, quando ele não se fechou na vida fetal, mostrando a continuidade dessa comunicação da cavidade vesical com o umbigo, que é a porta de entrada de tudo para o feto. Depois cessa tudo, né? A cicatriz umbilical torna-se uma verdadeira cicatriz, mas então nós vamos observar esses trígonos aqui, ó. O trígono medial e o trígono lateral. Aqui também a veia umbilical obliterada, vai constituir, ajudar esse ligamento redondo do fígado, tá aqui, né? E lateralmente, nesse trígono lateral, os vasos hipogástricos. Então, tem um trígono medial, né? Que está aqui, então um trígono lateral. Aqui a linha mediana com o úraco. Lateralmente, a prega lateral, né? Aqui, os trígonos. Aqui existe os vasos umbilicais obliterados e, nesse trígono mais lateral, os vasos epigástricos inferiores. Então, está tudo que bem sabido, né? Vou mostrado tudo para vocês, esse revestimento interno dessa parede. Nesse slide, mostrar para vocês aqui a interação que existe dessa artéria torácica interna, aqui, ó, e a artéria mamária, que nós chamamos, já vimos na aula lá de parede torácica, de coração, falando, vai fazer um implante de mamária. Essa mamária não vai ser retirada da mama. Ela vai ser a nomenclatura que nós fazemos dessa artéria aqui. Então, a artéria mamária vai se dividir na artéria epigástrica superior e na músculo frênica, que é essa daqui. Ó. Essa é a artéria mamária de cada lado. Então, os vasos epigástricos superiores vão na intimidade dos músculos, os vasos epigástricos inferiores sobem e vão se anastomosar. Vejam que o músculo, a artéria musculofrênica, como elas vão dar esses ramos que vão irrigar a parede anterolateral do abdômen. Mas esses vasos epigástricos vão sair aqui, né, da femoral, do ilíaco, aqui e vão, com variações anatômicas, que vão irrigar essa parede inferior do abdômen. Vão, então, anastomosar, vão juntar, vão unir
ramos da superior com ramos da inferior. E assim se faz a nutrição e a drenagem venosa da parede abdominal. Na parede venosa, os vasos têm mais ou menos a mesma nomenclatura das veias, né? A veia epigástrica superior, como é que ela é formada, a veia epigástrica inferior, que vai ter um sentido de sangue nesse caso, né? Para baixo, para cima, e esses vasos epigástricos superficiais, nós vamos encontrá-los muito nessa tela subcutânea, no tecido celular subcutâneo. Os nervos, vem muito dos nervos intercostais. Nós vimos, confirmando, ratificando aquilo que nós chamamos de metâmero. Lá no período seguinte, lá no segundo período, nós vamos ter uma disciplina de neuroanatomia e nós vamos ver a formação, trajeto desses nervos intercostais, como eles são importantes, né? Além do ilho hipogástrico, né? Tem o ilho inguinal e constitui também a inervação, né? Dessa parede abdominal na parte mais inferior. Então, os músculos intercostais estão aqui. E os nervos também, com correspondência aí. Quando nós flexionamos um metâmero, ou 2 metâmeros, ou 3 metâmeros, o segmento, faz um corte da parede abdominal, como está aqui, veja anteriormente aqui o reto do abdômen, aqui bainha posterior, a bainha anterior, a linha branca, né? E aqui, esses músculos nós chamamos de músculos intercostais, e a inervação e ligação dessa parede torácica é através desse pedículo, aqui está representada a parte de inervação, que fica na borda anterior da costela. A ligação do nervo intercostal, então, que é o nervo espinhal, ele é misto, tem um componente que é motor, sai da raiz anterior, né? E esse aí da coluna anterior da medula, a raiz posterior que chega à medula, então é sensitiva, e se localiza, relaciona com o gânglio. Então, o nervo espinhal, ele é misto, que é um só tempo, ele é sensitivo e é motor. Existe uma raiz dorsal, existe uma raiz, as duas raízes que são ramos comunicantes branco e cinzento, que vão unir o nervo espinhal ao tronco simpático. Então, são gânglios simpáticos paravertebrais. Aqui, na intimidade dos músculos, um ramo anterior e outro posterior. A região inguinal, então, ó, canal inguinal, constituído aqui pela borda do oblíquo externo, que é o ligamento inguinal. Esses ligamentos depois vão formar esse ligamento, chamado ligamento triangular, e esse arranjo especial daqui da bainha do oblíquo externo, definindo uma fossa que não tem reforço muscular mais importante, né? Mas que vai constituir o assoalho do canal inguinal. Então, superiormente, a bainha do oblíquo externo, superiormente, os 2 anéis inguinais profundo e superficial, e, posteriormente, além desse tendão conjunto, né, esses 2 músculos vão se juntar na bainha, esse espaço aqui é chamado de fossa média da região inguinal, que é recoberto por fascia transversal. Muitas das vezes, nós temos que, com a fraqueza muscular, com a convivência muito grande, com pressões intra-abdominais muito altas, o conteúdo da parede abdominal faz com que se projete, se estufe para dentro dessa fosseta média, constituindo isso uma hérnia. Então, pedaços de epíplon, alça intestinal, tudo isso pode ser visto numa hérnia que tem o saco herniário propriamente dito, né, e o colo.
Essa é chamada hérnia direta, que é a protusão, a fraqueza dessa procetamose. Mas existe também no cordão, como nós vamos ver os elementos do cordão quando nós estudamos o sistema genital masculino, que vem junto nesse cordão um elemento que é o peritônio e que o testículo formado na altura do polo inferior do rim e no seu sentido de achar a bolsa escrotal, traz consigo, chamado conduto peritônio vaginal. Esse conduto peritônio vaginal se fecha na vida quando a pessoa nasce, após o nascimento. A persistência desse conduto peritônio vaginal pode promover o aparecimento de gordura pré-peritoneal, de alça intestinal, e, nesse caso, ele vai ganhar cavidade escrotal. Então, a hérnia indireta. Essa é a hérnia indireta e essa é a hérnia direta. E detalhes dessa região. Vejam a posição desses vasos, epigástricos, né? Aqui, esses ligamentos que nós já vimos, as fossas triangulares que nós já vimos, né? Aqui a bexiga. Aqui, os vasos ilíacos, ilíaco comum, ilíaco interno, ilíaco externo, e os elementos que constituem o cordão espermático. Tá? Pelo menos aqui, o plexo papiliforme e as veias chamadas dessas veias do cordão. Pode ser artéria testicular, artéria cremastérica, artéria deferencial, encontrada no cordão espermático. Mais uma vez, essa disposição dessa musculatura, você já tem uma ideia do que significa a região inguinal. E depois, essa musculatura na parede posterior. Aqui nós temos L1, L2, L3, L4, L5, as vértices lombares, a cavidade pélvica, propriamente dita, e os músculos que nós conhecemos, né? Quadrado lombar, o músculo ilíaco, o músculo psoa maior e o músculo psoa menor. Então, são os dois músculos psoas, o músculo ilíaco e o músculo quadrado lombar. Cada lado. Quadrado lombar. Então, são os músculos que constituem a parede exterior do abdômen. Outra coisa importante quando a gente estuda cavidade abdominal é reconhecer os grandes ramos arteriais da aorta. Grandes ramos da aorta. Então, nós temos aqui a aorta abdominal. Veja essa transição entre a aorta torácica e a aorta abdominal, com um primeiro ramo, a artéria diafragmática inferior, de cada lado, o tronco celíaco, a artéria renal, de cada lado, a artéria mesentérica superior, a artéria gonadal, a artéria mesentérica inferior, os dois ramos terminais, as duas ilíacas comuns, que vão se dividir em ilíaca interna e ilíaca externa ou hipogástrica. Então, a gente sabe tudo isso, né? Diafragmático inferior, tronco celíaco, artéria renal, veia artéria gonadal, mesentérica superior, né? Seria isso aqui, mesentérica superior, gonadal, espermática ovariana, mesentérica inferior, ilíaca comum, do lado direito e do lado esquerdo. Olha essa divisão que está aqui, ó, em ilíaca interna, ou hipogástrica, e ilíaca externa, que é essa que está aqui. Então, vários ramos que nós vamos estudar quando estivermos estudando a pélvica. Da mesma forma, observe, os vasos arteriais são vasos centrífugos, né? E as artérias são centrípetas. Às vezes são centrípetas, elas estão subindo. As vezes que drenam a pelve, né? Vão constituir dentro do cordão, que nós chamamos de plexo pampiniforme, conformar a veia espermática, que vai drenar, vai ser tributária à direita
e da cava, e a esquerda da veia renal. Então, a veia renal do lado esquerdo, ela é tributária da renal. A veia gonadal do lado direito é tributária da cava. Então, essas vasos nós vamos estudá-los todos, no caminho da pelve, que são mais importantes, né? Vamos conhecê-los também. Ficou para a gente ver também um pouquinho do sistema ásico e semiásico, né? E hemiásico e ásico acessório. Do ásico, se observa as vezes lombares, lombar ascendente, subcostais, intercostais posteriores, vão constituir esse sistema de drenagem, sistema ásico, se abre da veia cava superior. Tem também aqui uma veia intercostal suprema, que vai se abrir aí, né? Mas o fato é que aqui nesse nível, nós vamos notar que esse sistema ásico se abre da veia cava superior. Do lado esquerdo, vem se formando também, da mesma forma, a veia ásico acessória. Então, as veias renal, a veia cava inferior, lombar ascendente, subcostal, hemiásicos, se unem com a altura da 11ª, do arco postal. Aqui para cima, observar o hemiásico formado aqui, ó, e mais posteriormente a chamada, aqui nós temos a intercostal suprema, a intercostal superior, como abrindo diretamente na veia bracocefálica, do lado esquerdo. Aqui elas se abrem da veia bracocefálica do lado direito. Mas o hemiásico e o hemiásico acessório se dirigem para a veia ásica, que se abre na veia cava superior. Vimos também um pouco lá do sistema linfático, né? Um sistema paralelo, compensador do sistema circulatório, onde nós temos coração do lado esquerdo, coração do lado direito. Os vasos que saem do coração são artérias. Os vasos que chegam ao coração são veias. Então, em que pese aqui essa coloração de vermelho e azul, aqui o sangue rico em O2 e aqui o sangue pobre em O2, observar a presença de duas circulações. Uma grande circulação e uma pequena circulação pulmonar, que termina todas as duas num sistema de capilares. Os capilares pulmonares, os capilares sistêmicos. Então, em termos de circulação sistêmica, o sangue sai do ventrículo esquerdo, vai se dividindo bastante, até chegar no sistema capilar como um polo arterial, depois um polo venoso. Os vasos voltam, vão se dirigir para o átrio, lado direito, daqui, ventrículo direito, para o sistema pulmonar. Então, esse aqui é a pequena circulação com intercalado um sistema de capilar. Mas existem grandes moléculas, existem células neoplásicas, por exemplo, células inflamatórias, que não conseguem transpor essa membrana em nível tissular. Então, existe um sistema paralelo de drenagem, que se chama sistema linfático. Os capilares linfáticos, os linfonodos, os vasos linfáticos propriamente ditos, que vão se abrir no sistema cava. Da mesma forma que vem aqui relacionado com a pequena circulação, eles vão todos se dirigir para o sistema cava. Lembrar a presença desses linfonodos, nós já vimos na aula de respiratórios, broncopulmonares, broncopulmonares, tracobronquiais, traqueais, paratraqueais, mediastinais, né? E eles sobem aqui do lado direito
através desse duto linfático direito, que vai se abrir na cava superior. Aí se juntam o tronco jugular, tronco subclávia, e vão se constituir nesse duto linfático do lado direito. Do lado esquerdo, a formação do quilo, não, cisterna do quilo, formação do duto torácico, que vai passar pelo hiato aórtico e vai se dirigir para penetrar na veia cava superior, na medida que as veias, da maneira indireta, na medida que a veia subclávia e a veia carótida, a veia jugular, que veia subclávia, hoje eu não dormi bem, não, estou com a cabeça bem ruim. Então, a veia jugular interna e a veia subclávia vão se unir para formar a veia bracocefálica do lado esquerdo. Aqui, nessa angulação, se abre o duto torácico. Nessa mesma angulação do lado oposto, se abre o duto linfático direito. Tem essa peculiaridade de drenagem. Observe que o duto torácico parte aqui a partir da cisterna do quilo, né, com esse tronco lombar que está aqui representado, duto torácico, que vai se abrir nessa junção de subclávia com a jugular interna, formando aquela veia bracocefálica do lado esquerdo. Do lado direito, vai haver esse tronco broncointestinal, né, o duto linfático. Esse duto linfático direito vai se abrir nessa mesma posição da junção do carótida comum com subclávia do lado direito. Assim posto, se observe que esse tronco do tronco linfático direito, ele vai drenar a metade tórax, a cabeça e o membro superior do lado direito. É exatamente essa peculiaridade anatômica que eu acabei de passar para vocês, formação desse tronco linfático direito e do duto torácico, vai explicar por que a região de drenagem do duto torácico é extremamente maior e mais importante, mais significativa do que esse outro. Os linfáticos, né? Os linfáticos periaórticos, celíacos, ilíacos, então se distribuem amplamente dentro da cavidade abdominal. E alguns nervos do plexo lombosacral, né? Aqui os nervos lateral, femoral, e o nervo gênito-femoral e o ilho inguinal, como nervos importantes da cavidade abdominal. Aqui nós paramos um pouquinho também para a gente entender o comportamento do peritônio dentro da cavidade abdominal. Já ficou falado para vocês que o peritônio cobre internamente toda a cavidade abdominal. E que cobre, por exemplo, a cúpula vesical, tornando a bexiga, como todo o sistema urinário, estruturas extraperitoneais ou retroperitoneais. Mas tem estruturas que são todas elas cobertas por peritônio. E essa cobertura do peritônio visa determinar um meio delas serem fixadas na parede abdominal posterior. Imagina se não tivesse esse mecanismo de fixação. Como é que nós íamos fazer? Todas essas vísceras iam cair, ficar alojadas pela força da gravidade nessa região. Então, existe uma lâmina peritoneal que é fixada na parede, que envolve toda essa estrutura, ou a rodeia, e volta a fixar de novo, na proximidade da outra lâmina, que nós já referimos, na cavidade, na parede abdominal posterior. E se constitui um meso, como se fossem dois folhetos de peritônio, nos quais, nesse espaço, se passa vasos arteriais, venosos, nervos, linfáticos. Então, o meso fixa uma estrutura
peritonizada, parede posterior. Em se tratando de alça de intestino delgado, nós falamos de mesentério. Então, aqui existe mesentério, seja de alças gestionais, de alças ileais, é o mesentério. Esse mesmo meso, quando fixa a alça de intestino grosso, no caso aqui, por exemplo, o mesocolo transverso, nós falamos de mesocolo transverso. Vamos notar que esse mesocolo, vai existir também em nível do sigmoide. São os dois segmentos do intestino delgado que são relacionados com um mesocolo, que são fixados à parede posterior. Colo ascendente, o colo direito, colo descendente, o colo esquerdo, boa parte do reto, são extraperitoneais, ficam atrás do peritônio. Então, não há necessidade desse meso. O meso tem a ver com isso, né? Tem os aumentos, os ligamentos gastrocólico, ligamento coepíplo, ligamento gastrocólico, ligamento gastrohepático, aqui o aumento menor e aqui o aumento maior. Esse aumento nós vamos observá-lo à semelhança de um avental quando nós abrimos a cavidade abdominal. Por assim dizer, forra e protege. Esse avental tem essa função de proteção, de reservatório de gordura, isso que nós estamos vendo em amarelo, a gordura, né? Tem função de defesa, não só pela presença de macrófagos, também, e tem uma quimiotaxia muito interessante, quando existe um local de infecção dentro da cavidade abdominal, esse epíplo, ou aumento em latim, epíplo em grego, ele se dirige para essa área que está infectada e como que circunscreve essa área. Não é um órgão essencial à vida, mas tem uma importância, um interesse muito grande quando nós estamos falando de vida. Aqui já retirado, puxado para cima o momento, o epíplo, mostrando para vocês as alças de intestino delgado e as alças de intestino grosso. Raiz do mesentério, onde vai sair, né? Essa fossa do paraduodenal, aqui, ó. Para ver como é que vai se definir, as alças de jejum, de ilho, que o ligamento suspensor, né? Nessa flexura duodeno-jejunal, que vai se constituir nesse pilar mais medial do hiato esofagiano. Então, observe a importância, a relação disso com o pilar. A raiz do mesentério é exatamente isso, quando nós seccionamos as alças e vimos essa fixação peritoneal, como está aqui. Uma outra importância que nós temos que ver dentro da cavidade abdominal é conhecer aquilo que nós chamamos de bolsa omental. É um espaço localizado na parede, a partir da parede posterior do estômago, que lhe serve de limite. Então, nós seccionamos todo esse ligamento gastrocólico, está aqui, ó, nesse sentido, para exibir essa cavidade, que é a bolsa omental. Então, a parede, se é por aqui, ó, juntar isso de novo aqui, nós vamos vir à frente a parede anterior do estômago e aqui a parede posterior. Então, ele fala lá que fez opções de coisas boas a partir daí, tratou a opção de elementos que podem ajudar, né? Juntou estruturas que determinam isso aqui, mas lembrar que isso aqui, ó, que essa cavidade fica na frente do pâncreas e atrás do estômago, relacionado com o baço, relacionado um pouquinho aqui com o duodeno, e no arco duodenal se encaixa a cabeça do pâncreas, mais inferiormente com a junção do intestino grosso, colo transverso, e determina essa cavidade, a bolsa omental, que é ligada à cavidade abdominal pelo forame omental, onde tem esse estilete passando aqui, que é vesícula biliar, e o lobo direito do fígado,
e assim por diante. Olha a bolsa mental, né? E o pâncreas. A bolsa mental fica aqui, ó, é uma cavidade mais virtual, né? E que o peritônio vai cobrir anteriormente o pâncreas. O pâncreas, então, é extraperitoneal ou reto peritoneal. Veja o peritônio defletindo aqui. Da mesma forma que são os rins. Sabe que a parede anterior do rim ela é peritonizada. Então, o rim, ou os rins, como o pâncreas, esses grandes vasos, são estruturas extraperitoneais. Está aqui, né? Estruturas extraperitoneais. O corte transversal, lembrar que está o baço, o ligamento entre o baço e o estômago gastrolingual, e entre o baço e o rim, espleno-renal. Espleno-gastrolingual, espleno-renal, está aqui. Aqui é o baço. Vou levar. Corte mais transversal, as alças intestinais, colo transverso. Muito aula. Então, gente, é uma aula grande, é muito detalhe, né? Queria que vocês lessem a aula. Vai ser importante esses conhecimentos para a aula prática. Nós vamos repetindo isso. Muitos dos conceitos que nós vimos aqui, nós vamos ter no tubo digestivo, vamos ter na aula sobre fígado, pâncreas, as glândulas salivares, tanto que estão localizadas na cavidade oral. Quando nós trabalhamos fígado e pâncreas, esses conceitos vão ser trazidos de novo para cá. Sistema urinário, nós vamos reconhecer todo como reto peritoneal. Então, é um conhecimento mais genérico para que nós possamos tê-lo e gradativamente aplicá-lo nas aulas que vão se suceder. Alguma dúvida? É muita coisa, né, gente? Foi muita coisa hoje. É muita coisa. As aulas são grandes, mas se vocês abrirem o livro-texto, por exemplo, o livro do Fatini, vocês vão se orientar muito a partir dessa aula que nós demos. É uma aula que tem muito conteúdo de outras aulas. Vai que dá uma ideia, por exemplo, sobre o termo de anatomia topográfica das relações entre as vísceras. Mas vocês podem acreditar que a gente também acaba a aula, como vocês, cansado. Né? Muito nome, muita coisa. Mas a anatomia é isso. Anatomia é estrutura, é nome, é a gente ligar as coisas entre si. A matéria é extensa demais. Agora nós estamos falando de coisas muito básicas para vocês. Como deve ser. Não dá razão para a gente ir muito fundo na anatomia. Desejo um excelente fim de semana, um ótimo feriado, né? Que tudo corra bem para vocês aproveitem para descansar, né? E na outra sexta-feira nós estamos aqui de novo. Professor. Oi? As perguntas que você pôs lá, vai ser uma por grupo ou todo mundo do grupo tem que enviar ela? Não, é só o grupo que vai enviar. Tá, aí todo mundo do grupo tem que responder junto e uma pessoa só envia. Vamos fazer o trabalho em conjunto. Tá. Né? Você já imaginou o trabalho que vocês vão ter fazer sozinho? E o trabalho que eu vou ter para ler cada um desses trabalhos, vou pegar 7, 8 trabalhos sobre parede abdominal e ler todos eles. É muita coisa das várias turmas que eu dou aula. Então, eu tenho que ficar só por conta disso. É muita coisa para a gente. Né? Uma outra dúvida. Sobre o que você soltou o tema lá, o grupo 6 e o grupo 7, que é o meu ficou um focou em digestório e um digestório 2. Como vai? Aí tem... Como que é a divisão? O digestório 1 é o tubo digestório. O digestório 2, cavidade oral, glândulas anexas, o fígado e o pâncreas. Tá. Né? Aí o 2 é... as glândulas salivares também, na cavidade oral, né? Claro. Tá. Porque é para nós saber na hora de pesquisar e para responder também. Isso. Digestivo 1 é tubo. Digestivo 2, cavidade oral com glândulas salivares, fígado e pâncreas. Tá. Tá? Aquelas perguntas uma pesquisa para vocês fazerem. Está muito tranquilo para a gente fazer. As turmas do semestre passado fizeram muito tranquilamente, foram uns trabalhos muito bons.
ter certeza que eles virão tão bem e tão bons como as oficiais. Então, um abraço mais uma vez. Até sexta. Tchau. Obrigada pela aula, professor. Obrigado a vocês. Oi? Obrigada. Para perguntar Muito obrigada. sobre a data. Você Laura, tem- quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Você tem data para entregar esse trabalho? Vamos ver se a gente entrega no máximo até o final do mês de novembro. A última bom. semana de novembro, né? Uhum. A gente poder corrigir isso e ler com calma, porque senão fica muito de trabalho para corrigir numa semana e eu não dou conta, não. Tá, obrigada. Desculpa E interromper. dá tempo demais para vocês fazerem isso. Não deixa para a última hora, não. Já.